Já vamos dar um início aqui. Deixa eu colocar lá. A gente já começa a nossa tarde aí, que o pessoal já está entrando na nossa reunião aí. Perfeito. Então vamos lá, gente. Então, bem-vindos, né, ao nossa maratona Fale à Vontade. Hoje é o terceiro dia da maratona. Ontem a gente teve esse problema que eu estava falando com o Zoom, atualizou e, na verdade, né, cada vez que os sistemas são atualizados, seja do computador, do celular, o que for, né, o conceito aquele do lifelong learning, né, o conceito de educação ao longo da vida, a gente nunca para de aprender, né. Então, ontem fiquei estudando o Zoom, né, quase chamei o Gus a 1h da manhã para ele explicar um pouquinho mais, mas eu fiquei, né, com pena deles, não, vou deixar ele dormir um pouco. Mas acho que ele devia estar assistindo série lá, mas depois a gente conversa. Bom, eu sou a Fabiana, sou sócia da Fale Consultoras, né, junto com a Ali. Nós trabalhamos com comunicação interna e endomarketing, né, assim como treinamos os líderes na habilidade de comunicação, né, de como que eles devem se comunicar, quais são as informações que são prioritárias. Nesse momento é super importante, né. Quem está nessa sala conseguir, não precisa se inscrever novamente, né, é só acessar o mesmo link que foi enviado pelo e-mail. Está valendo para todos os dias. Quem não entrou ainda no grupo do WhatsApp, entra lá. Coloquei um sorteio lá, não sei quem é que viu, que tem sorteio hoje. Alguém viu? Já está aqui? Tá aqui ela, ó. Canequinha, mais o kit, tá todo ele bonitinho aqui, ó. Ó, tem a sacolinha, ó. Tem até a pranchetinha, tem bottom, enfim, tem todos os elementos aí de quem curte uma comunicação interna, né? Também agora consegui colocar no Facebook, né? Então, já aproveita quem está nas redes aí, que já está com multitelas, né? Já segue a Fale aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. A Amarela está conosco, continua nos dando apoio na produção de conteúdo que a gente vai disponibilizar pelas redes, né? Segunda-feira, a gente teve o Ricardo Castellani, né? Estava falando agora com a Cleide, a Cacá mesmo trouxe a fala do Ricardo, que foi bem rica a fala dele, né? A gente conseguiu compartilhar bastante. Ontem teve a Cíntia e hoje a nossa convidada querida é a Daniele Seger. Eu aprendi a falar o sobrenome da Dani depois de bastante tempo. A gente falava Seger, né? Com todo bom gaúcho, mas é Seger, então Daniele Seger, né, Dani? Estamos Isso certos aí, agora. tá, ficou certinho. Amanhã é nosso último dia dessa maratona e a gente encerra com a presença da Dani Cidade, que é coordenadora da assessoria de comunicação aí da Rede Marista, né? Quem é que é pai e mãe aí que está pleiteando a baixa das mensalidades, né? Imagina a gestão de crise que está tendo lá também nas redes de ensino, né? Nós pais querendo que volte às aulas. A minha filha hoje até pediu para voltar às aulas também, para ela poder reclamar quando é que chega as férias, né? Então tem um bom motivo. A Clarissa Pereira, né, que é gerente de gestão de pessoas na Sicredi Pioneira, e a Camila, que estava, ó, continua aqui do meu ladinho, aqui. Não sei onde a Camila está para vocês. A Camila está do meu ladinho aqui na minha tela, que trabalha na parte de comunicação interna e endomarketing da refrigeração do frio aí. Vou contar um pouquinho, né, Camila, do que está acontecendo, compartilhando o que vocês estão fazendo, as angústias, as práticas que estão nesse aprendizado, né, desse momento, né? Então a gente vai falar aí de home office e a situação que estão nas organizações, né? Eu vou deixar a Ali fazer a abertura, mas já deixa a minha pergunta, Dani. Já vou deixar, ia deixar uma, mas já vou deixar duas perguntas aqui, né? Eu estava Beleza. lendo e pensando sobre o futuro, a gente está há algum tempo, alguns 2, 3, 4 anos, mas os últimos 2 anos eu acho que está mais forte isso. A gente está falando em futuro do trabalho, né? O que o coronavírus, né, trouxe para o presente
E num exercício aí de pós-pandemia, né? Como tu acha que serão essas relações de trabalho? Como é que a gente volta, né? E a outra pergunta, né? Que a gente sempre fala na comunicação, principalmente pela questão de comunicar do líder para o liderado, do CEO, né? Que a gente fala do futuro das organizações. A gente sempre vê, entende que nós, como seres humanos, a gente precisa de uma previsibilidade, né? A gente precisa saber o que vai acontecer. E neste cenário que não sabemos quando e nem como vamos voltar para um convívio comunitário, né? Ontem mesmo o prefeito de Porto Alegre, em entrevista para a mídia, falou em maio, junho, né? Então a gente não sabe quando nem como que vai se dar essa volta. Como lidar com essa incerteza emocional dos nossos colaboradores, né? Nesse ponto, nesse momento que a gente está e no momento que vai ter mais de ansiedade quando tiver uma renovação, como teve em São Paulo, de permanecer em casa, né? Isso que a gente não está, a gente está ainda em afastamento, né, social, a gente não está ainda em lockdown. E se tiver, né, como é que acontece isso dentro das organizações? Como é que fica o nosso emocional como colaborador, como CEO, como gestor? Então passo aí para a Ali, aí Ali contigo, e aí faz as provocações para a Dani e a gente segue aí com a Dani Seger. Oi, gente, bem feliz de ver vocês aqui. Não tá dando pau no Zoom hoje, tá tudo funcionando. A gente está gravando também e gerando lá pelo Facebook a transmissão ao vivo. Esse é o terceiro dia da maratona. A gente conversou com a Dani para pensar num tema para esse encontro, numa provocação que fizesse sentido nesse momento. E a gente gostou muito da palavra humanidade, que eu acho que está bem em pauta nesses dias. E aí eu fui separar uns materiais aqui para poder fazer uma abertura antes de passar a palavra para a Dani, que vai compartilhar um pouquinho com a gente da experiência dela. A gente se conhece já vai fazer 4 anos, eu acho que foi 3, 4 anos, né, Dani? A gente se conheceu na comunidade de práticas de conversas significativas, o Art of Hosting, em 2017, então faz 3 anos, e depois a gente fez parte do mesmo time do Art of Hosting, 2 chamados, para falar de leveza nas relações, que eu acho que tem tudo a ver com esse contexto atual, né? Como que a gente consegue ser leve e alegre nesse momento que a gente está vivendo. E aí eu separei um texto de um livro que a gente já indicou várias vezes, que é esse aqui, Como Integrar Liderança e Espiritualidade. Nele tem uma citação do Jung que eu achei que fazia bastante sentido, que ele fala que gente nasce todos os dias, mas a humanidade só nasceu uma única vez. E aí também separei um parágrafo dos mesmos autores ali do Jair Mogi para introduzir e passar a bola para a Dani, né? Se quisermos obter sucesso nos negócios, em todos os sentidos, produtividade, qualidade, rentabilidade, imagem da empresa e outros aspectos, é no ser humano que devemos investir, pois ele é a origem de todo o processo de transformação, desde o mais simples operário até o presidente da empresa. Cada qual, em seu nível, contribui com a sua essência para dar vida a uma identidade maior do que eles isoladamente, a empresa. Se obtivermos a excelência das pessoas, a excelência empresarial será consequência. Dito isso, passo a bola para a Dani, e aí quem quiser fazer perguntas vai dirigindo para o chat, que a gente vai filtrando, e aí depois da fala da Dani a gente puxa as perguntas de lá para compartilhar com vocês. Oi, gente, muito bom estar com vocês. A gente se conheceu, a Fai e a Ali, como a Ali disse, até no Art of Hosting, que tem tudo a ver com o nosso tema hoje, que se chama Vida e Trabalho, né? O quanto a vida e o trabalho estão misturados, né? A gente vai falar um pouco disso aqui. Então, eu sou psicóloga, trabalho há 16 anos na área organizacional, RH, com as pessoas diretamente, em várias unidades de negócios diferentes. Então, varejo, comércio, indústria, serviços. Então, tenho experiência de conhecer pessoas nos mais diversos locais de trabalho, assim. Então, esse tema, humanidade, né? Até eu fui buscar revisitar o conceito de humanidade. E é engraçado porque tem o conceito biológico, que é nós somos humanos ligados a toda a concepção biológica, né? De ser um ser humano.
E o segundo conceito que o dicionário traz é ligado que a humanidade tem o sentimento de bondade, benevolência, compaixão, né, aos seus semelhantes, ou até piedade para quem são os menos favorecidos. Então, é muito interessante ver esse conceito e o quanto que a pandemia traz para nós tudo isso, esse mix de palavras e de conceitos que está mexendo muito com a gente. Me sinto bem feliz de estar podendo falar de saúde mental. Como o meu chão é RH, não sei quantas pessoas aí estão no RH, a gente sabe o quanto é difícil falar de saúde mental dentro da empresa. E eu sempre trabalhei pela saúde, né? E então a pandemia traz uma saúde física, né? Ataca a nossa saúde física, mas mexe completamente com a nossa saúde mental, para a gente poder estar protegendo a nossa saúde física. E sei que também é difícil falar nas empresas, porque a gente trabalha com a realidade de atestados, né? E quando a pessoa se afasta, e se ela traz um atestado de saúde mental, a empresa já fica desconfiada. Tem alguma coisa, talvez aí que não seja verdadeira, ou não é suficiente para ela estar se afastando do trabalho, né? Ou está faltando. Então, eu sei que tem, a gente, né? Os humanos, nós humanos temos vários subterfúgios aí no trabalho para não estar participando dele, mas tem uma realidade, sim, de saúde mental bem grande e importante. E que agora está enfatizado, né? Muito. Até tem um documentário que não sei se vocês já assistiram, que é o Human. É um documentário lá de 2016, mas vale bastante a pena. Depois eu posso, da minha fala, eu digito aqui, eu passo o link para vocês. É um documentário sobre humanidade e fala muito sobre diversidade. Não sei se alguém aí já viu esse documentário. Não? Esse documentário é muito legal, é impactante e deixa a gente bem impactado sobre humanidade, tá? Vale muito a pena olhar. Eu revisitei olhando para esse tema, né? Então, eu quero muito construir com vocês no coletivo. Então, a Ali falou das perguntas, façam perguntas, tem as da Fá já para a gente responder. Eu gosto muito de poder construir. Vou trazer algumas coisas aqui sobre isso, sobre o que tenho visto, pesquisado, pensado, e vocês fiquem à vontade. Isso é um espaço para falar de saúde mental. Então, vamos aproveitar bastante ele, tá? Então, a pandemia, ela nos coloca como se a gente fosse colocado na nossa humanidade, pegando esse conceito, né, de compaixão, de olhar para o semelhante, ela nos coloca quase que automaticamente em rede, que é um conceito do futuro do trabalho, né, que a Fá já falou de futuro do trabalho, um trabalho em rede, estamos no mundo globalizado, vamos trabalhar em rede. A pandemia, ela praticamente nos coloca em rede, porque a gente é obrigado a pensar no outro, pensar em si, pensar na rede, pensar no trabalho, pensar em quem está ligado comigo na comunidade, né? Então, esse é uma das primeiras questões que eu acho que traz, importante, que é uma ligação, é uma transição meio forçada, né, que eu coloquei lá no texto, que é nos colocar em rede, nos dá essa noção muito na prática do que é isso. E nada melhor do que a prática para a gente poder estar sentindo o que é compaixão, o que é empatia, né? Então tá todo mundo interligado de alguma forma. E aí é interessante que ao mesmo tempo que nos coloca em rede, ela também marginaliza as pessoas, né? É dicotômico isso, mas é verdade. Então, a gente separa o idoso, a gente separa aqueles que estão com um risco maior de pegar o vírus, a gente separa aqueles que podem trabalhar, a gente não separa só. Aqui eu não estou falando só de uma questão de procedimento numa pandemia, né? Porque isso existe, essa separação ela tem que existir. Mas eu estou falando de uma separação de colocar a margem e nos dividir também.
Então, ao mesmo tempo que nos coloca em rede, ela também nos divide, né? E eu sinto muito isso nas empresas. Agora, prestando serviço, né? Ah, mas a pessoa... Será que ela está mesmo no grupo de risco para não vir trabalhar? Será que ela não poderia estar aqui trabalhando? Né? Então, da mesma forma que eu, lá no RH, duvido do atestado ou a empresa, né, quer se certificar se a pessoa realmente está tá com alguma questão de saúde mental, aqui acontece isso também. A gente chega num momento em que também se tem a margem e se divide. E aí, quando eu falo disso, da dicotomia, a gente fala de um conceito importante, porque tudo é dicotômico, né? Para eu poder ter consciência da minha vida, eu tenho que ter consciência da morte, né? Para eu poder sentir alegria, eu preciso sentir a tristeza. Para eu ter uma liberdade, talvez eu precise saber o que é uma prisão. Então, tudo isso, essa dicotomia, ela existe e faz parte, né? E aí a gente está nesse mix aí sentindo tudo isso, né? Ao mesmo tempo em rede, ao mesmo tempo divididos, algumas pessoas à margem e sabendo lidar com coisas profundamente humanas, que é a compaixão, a empatia, né? E aí nós nos vemos em distanciamento social, né? Então, tem vários termos aí na pandemia que são técnicos. Até eu me inscrevi, estou fazendo um curso, ainda não está rolando muito bem o curso do Ministério da Saúde para profissionais se colocarem à disposição. Então, tem um curso que a gente está fazendo sobre isso. Então, tem os termos corretos de lidar com a pandemia, né? Então, quem está isolado, quem está em distanciamento social. Então, a gente está... Quem pode está em distanciamento social, né? E algumas pessoas nem tanto assim, porque estão trabalhando e a distância nem é tão grande como talvez deveria ser. E então nos coloca nesse isolamento. Vou usar essa palavra porque é uma palavra que está muito ligada com muitos sentimentos que a gente está sentindo nesse momento, assim, que é isolados, né? É um momento de estar consigo mesmo. Mesmo que eu esteja em casa, com a minha família, com mais pessoas. No meu caso aqui eu tô sozinha, né? Tô sozinha mesmo, passando aqui pela... Minha família mora longe. Tô sozinha passando por esse momento. Então, quando eu me vejo assim, sozinha, isolado, eu não tenho mais quebras. Eu chamo de quebras. Até um psicanalista, Christian Ducker, escreveu sobre isso, agora recente. Eu não tenho mais quebra. Por exemplo, eu tô no trabalho, eu tô cansado de alguma coisa no trabalho, eu combino com alguém, vou tomar um café depois do trabalho, eu tenho uma quebra, né? Eu tô com alguma questão em casa, na família, e aí eu converso com alguém, ou eu vou no trabalho, me mergulho num projeto e tenho uma quebra. Isso não tá podendo acontecer agora, né? Eu não tô tendo essa oportunidade de ter uma quebra no meu padrão mental. Então, a gente está todo mundo em casa ou indo para o trabalho, mesmo mudando de local, a nossa mente ela está lidando com todos os papéis que a gente exerce. Então, isso é bem pesado, né? O vida e trabalho, que a gente tanto fala, e se conheceu lá no Art of Hosting, fala muito disso, assim. Onde está a minha vida, onde está o meu trabalho? A minha vida e o meu trabalho estão juntos? E agora, mais do que nunca, a pandemia traz isso. E eu acho que isso tem alguns indícios de futuro de trabalho. Porque eu tô em casa, eu tô nesse momento com todos os meus papéis atuando num esquema mental sem fim, né? Eu faço as coisas de casa, a lida de casa, eu faço as coisas do trabalho, o meu trabalho
para a realidade de muitas pessoas, o meu trabalho é em casa, e aí eu cozinho, eu limpo, e eu cuido de filho, e todos os meus papéis estão misturados. Então, o esquema mental está muito pesado. E aí, tem duas questões que acontecem. Uma que eu já tenho predisposição a, por exemplo, ansiedade, depressão, pânico, e a situação em si do isolamento e da pandemia também desperta e traz sensações e sentimentos que a gente nunca lidou com isso, como ansiedade, pânico, depressão, medo, né? O medo muito grande que pode levar ao pânico. Então, essa situação que todo mundo está passando mexe profundamente com todos os nossos papéis e com tudo que a gente pode estar tendo de recurso para lidar com isso, né? Tem também um estudo muito legal, eu tô cuidando aqui da hora porque eu me empolgo no assunto e vou falando, mas tô dentro aqui do tempo. Tem um estudo muito legal e antigo, que é as 5 fases do luto, ou sobre o morrer, que é um livro, tem esse livro, a gente aprende ele muito na faculdade, eu também já trabalhei em hospital, ele está muito ligado com pesquisa feita em hospital, em pessoas que estavam para morrer, e como é que ela trabalha essas 5 fases do luto. E agora está tendo estudos junto com a pandemia para poder entender essas 5 fases do luto, com essas fases estão muito semelhantes com o que a gente está passando, tá? Então, isso é muito interessante. Eu posso depois também passar aqui um esqueminha que tem, que é uma curva dessas fases. Que fases são essas, né? As fases do luto. A fase de negação, a fase de raiva, a fase de barganha, de depressão e de aceitação, né? Essas são as 5 fases do luto estudadas. Aqui, nas pesquisas, eles têm feito a negação, a raiva. Eles não falaram muito da barganha, mas eu quero falar sobre ela, porque ela é importante. A negação, a raiva, falam do medo, que pode estar muito ligado também com depressão ou com pânico, a aceitação, e eles colocam um ponto que está muito ligado com a psicologia positiva, que é um estudo relativamente novo, né? Que é os novos hábitos e a confiança. Então, como uma outra etapa, que está muito ligada à psicologia positiva, tá? Não faz parte das 5 fases do luto. A negação de que isso não está acontecendo, de que isso não é verdade, de que isso não vai me atingir, de que é lá longe, né? A raiva de ter que estar passando por tudo isso, né? A barganha, ela está muito interessante com a nossa noção de humanidade, a minha análise, que é quando eu começo a barganhar. Ah, por favor, eu não sei, né, se envolve religião aí, quem envolve, quem não envolve, não importa. Ou vamos pegar o mais básico. Se eu ficar bem, minha família toda ficar bem, eu prometo ser uma pessoa melhor, prometo ajudar muito mais o próximo, que eu não vim ajudando, e é uma barganha. Não, essa barganha ela não é negativa, né? Ela tem todo o seu fruto bom. Mas isso também não quer dizer que quando tudo isso passar, a gente vai ser tão melhor assim. Porque às vezes, na hora das 5 fases, a gente promete, né? Mas acaba não conseguindo cumprir. Mas a barganha existe, né? Que é a gente precisar negociar com alguém ou consigo mesmo de que essa fase vai passar. E a fase da aceitação é quando eu aceito que isso está acontecendo. E isso não quer dizer... E as 5 fases do luto, geralmente quem está realmente assim, sabe que vai
quem sabe que realmente vai morrer, e por isso o estudo é feito em hospital, essas 5 fases, elas têm uma linearidade, elas conhecem, elas andam numa linha. Mas no que a gente está passando, não tem essa linha. Então, eu posso estar aceitando e ter momentos de raiva. Eu posso estar negando e daqui a pouco já aceitar de novo. Então, porque está nesse cenário que a Fá mesmo trouxe na pergunta, um cenário muito instável, né? Eu aceito o quê? Eu aceito até agora. O que vem depois eu não sei. Talvez eu sinta raiva amanhã, né? E talvez depois da manhã eu aceite de novo. Mas é interessante a gente poder ter esses estudos até para poder nos ajudar no manejo com as pessoas, poder entender o que elas estão sentindo. Então eu vejo que essas 5 fases do luto, porque não é necessário que a gente vá morrer, é ter uma perda. A gente até tem essas 5 fases quando a gente perde algo muito importante na nossa vida, que não sejam necessariamente pessoas, a gente também passa, às vezes, por essas fases. Então, acho que é um caminho para a gente poder entender nesse mix de emoções que a gente está passando. Bom, eu acho que tem bastante pergunta, né? Tem. Eu acho que eu posso falar um pouco aqui das perguntas da Fá. Antes de falar as perguntas, de responder, eu tenho aqui algumas indicações de livro também, tá? Como uma boa psicóloga, eu não sou muito fã de livro de autoajuda, tá? Mas como a gente tem que ter uma visão muito abrangente e holística do mundo, porque eu acredito que muita coisa nos ajuda. Então, tenho aqui do meu lado um difusor de aromaterapia, porque eu sei que me ajuda, eu medito, faço respiração, faço um monte de coisa. O que for necessário para estar melhor, eu faço. Mas tem muito livro de autoajuda que vai... Por que eu digo assim, né, uma boa psicóloga? Porque ele vai dar uns passos e umas etapas. Fique bom em 13 passos. E a gente sabe que a melhora, né, significativa, ela não acontece assim de forma rápida, né? Não é numa fórmula, mas sim numa profunda busca de autoconhecimento, para a gente poder estar realmente se ajudando, né? Mas, dito isso, tem um livro muito simples Eu não vi. da filosofia tolteca aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, Os 4 Compromissos. Não? Ninguém? Nada. Ele é muito bom, prático, fininho, tá? Eu posso colocar o nome ali depois, que ele trabalha com os 4 compromissos para a gente poder ter uma vida com mais felicidade genuína, com mais amor. E aí ele fala aqui, ó, só vou jogar os 4 compromissos aqui para vocês, ó. Seja impecável com sua palavra, que fala de comunicação, né? Não leve nada para o lado pessoal. Não tire conclusões e sempre dê o melhor de si. Então, ele é muito legal, tá? E o filho desse autor, esse eu tô lendo aqui, ó. O filho desse autor tem esse que eu acho que é muito bom para agora, que é os 5 níveis de apego, tá? Fala muito, muito sobre o que a gente precisa superar no nosso apego com tudo, né? E a pandemia está fazendo a gente se desapegar de um monte de coisa, né? E tem um outro livro que eu não tenho ele porque está emprestado, mas é desse autor, o Eckhart Tolle. Esse autor eu ponho aqui depois no nosso bate-papo para vocês, que fala, o livro é O Poder do Agora. Alguém já viu esse? Esse eu acho que é bem mais conhecido. Ele é muito bom. Não quer dizer que a gente vai ler e vai sair fazendo, praticando. Mas ele é sempre bom de se revisitar, porque fala justamente de algo que trabalha muito com a nossa saúde mental, que é o agora. Que a gente só tem o agora. E mais do que nunca a gente sente isso, né? Que só tem
realmente o agora. Isso aí, gente. Então, deixa eu falar também das perguntas aqui da Fá. As relações de trabalho no futuro. Eu acredito que está mexendo muito pela mistura de papéis que a gente está exercendo. E até foi interessante, porque eu estou fazendo alguns processos de seleção à distância e eu falei com uma candidata e ela está em home office, ela está trabalhando. E ela não quis fazer entrevista durante o horário. Ninguém está controlando o trabalho dela, né? Ela não tem, assim, um controle. Mas ela disse, eu não me sinto bem de fazer entrevista no meu horário de trabalho, eu tô de home office. Então, pode ser à noite? Pode, né? Fiz entrevista à noite com ela. Mas eu digo esse exemplo porque a mistura de papéis vai fazer a gente ter outros conceitos e visões de relação de trabalho, né? O comprometimento, o que realmente eu posso, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, o compromisso que eu tenho com o que eu entrego com a empresa, tudo isso está muito misturado hoje. A gente está sentindo na pele essa mistura de vida e de trabalho. E realmente eu acho que isso é algo que vai mudar bastante, assim. E a incerteza emocional é algo que a gente vai ter que aprender a lidar no dia a dia. Eu sinto que as empresas precisam muito se colocar na escuta. Então, espaços de escuta é fundamental, essencial ser ofertado e oferecido. Mesmo que a pessoa não utilize, ela precisa saber que ela tem esse espaço de fala para poder falar o que ela quiser. Então, isso é fundamental. Eu sei que muitas empresas, eu passo isso, têm medo da expectativa que pode ser gerado com essa conversa, mas ela tem que acontecer. Então, um espaço de escuta é fundamental para a gente poder coletar o que as pessoas estão sentindo e ter nossas ferramentas de manejo para lidar com a situação. Bom, Dani, é legal falar desses espaços de escuta. A gente tem visto que uma das mudanças das organizações, apesar do medo que existia, e acho que talvez esse medo vá acabar assumindo, porque quando a gente olha para essa mudança que está tendo, e está tendo, né, e a gente está aprendendo com isso, acho que uma das coisas que tu trouxe foi uma palavra chamada confiança, né? A gente tem que confiar muito nas pessoas que estão da nossa equipe. A gente tem que confiar muito na entrega de resultado. Não sei se foi tu, Dani, agora me fugiu, mas ficou na minha memória, né? Que trouxe a questão do aumento da produtividade. No home office a gente produz muito mais, porque tu trouxe agora, né? A gente não tem esse corte. A gente está trabalhando 6, 8, 12 horas e se deixar mais ainda, sendo acessada a qualquer horário. E aí eu pergunto, né, o quanto saudável isso é e o quanto que a gente aguenta ser realmente produtivo toda hora. Como é que a gente consegue aí? Existem algumas ferramentas para quem já usa Workplace, Social Base, que já tem lá, tipo, eu coloco aleatoriamente, estou indo no café, né? E a pessoa também bota lá um outro de outro departamento, também estou indo no café. E aí a gente faz uma reunião de 5 minutinhos ali, como se estivesse tomando um café no escritório, para falar de assuntos aleatórios, né? Que são essas quebras, assim, né? Como é que a gente pode dar aí de sugestão que a gente tenha mais saúde mental dentro do home office, né? De a gente poder se relacionar, mas não só pensando em produtividade, né? Até esse estudo aí trouxe, eu vou procurar o estudo para compartilhar com todo mundo, que a gente está sendo muito mais produtivo, né? Mas até quanto que isso é saudável realmente, né? Então, eu fico com umas questões aí, né? Gosto muito da produtividade, mas fica essa questão de ser saudável, né? Uhum. Eu acho que é um momento da gente mexer com algo bem importante, que é o intraempreendedorismo, né? Então, a maioria das pessoas, assim, que eu vejo na empresa, elas não estão muito acostumadas a poder ter o intraempreendedorismo. Então, elas seguem muitas coisas que são ditas.
Então, para a gente poder ajudar, seria interessante, além do cafezinho, a gente poder inserir nesse meio coisas que a empresa diz que é importante para ela. Por exemplo, de X horário a tal horário, é, vai, se a empresa fornecer, poderia ser um alongamento, né, um alongamento, porque eu sinto, pelo que eu tenho falado com as pessoas, elas estão muito mal acomodadas em casa, não tem estrutura física, então isso também atrapalha muito, né? Então, pode sugerir alongamentos, pode sugerir nesse momento você não vai fazer nada, ou se a empresa tem liberdade para sugerir, nesse momento você vai fazer um exercício físico, vai fazer uma respiração, uma meditação. Então, em vez de a gente esperar que a pessoa faça, a empresa pode sugerir esses breaks, essas quebras, né? Onde ela vai poder pode ler um livro que você gosta, sugere um livro. Até eu acho que é importante os RHs poderem ter recursos, né, de dar alguma leitura que seja prazerosa para a pessoa poder fazer e ter uma quebra desse dia a dia, porque essa produtividade desse jeito, ela pode até estar acontecendo, mas ela vai ter depois a carga disso, a consequência, pode ter pessoas mais doentes, né, do que o normal, além de que pode ser um momento que ela está aí barganhando e eu preciso do meu trabalho, vou super produzir, mas ela não vai se sustentar por muito tempo, né? Essa produtividade aí de 12 horas, eu tenho muitos amigos que estão trabalhando uma carga horária excessiva, então acho que é um papel que o RH, a comunicação interna, pode estar dando breaks quase que obrigatórios para as pessoas poderem fazer, assim. Dani, muito legal teu compartilhar, né? A gente está indo para o final. Hoje eu vou deixar a citação final para a Ali, vou fazer o sorteio. Indico esse aqui, né, Dani? Esse livro para ler, que eu acho que é fantástico, né? Eu ia dar uma Sim. citação desse, mas depois eu compartilho ali no WhatsApp, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e compartilho também o TEDx da Ana Cláudia Quintanda. Então é muito legal, fala da questão do trabalho, que um dos arrependimentos, quando a gente está no último momento, é não ter aproveitado mais a vida e ter trabalhado em prol de algo que seja para todos, né? Com um propósito. Não precisamos chegar nesse momento, a gente pode aproveitar antes e tomar essa consciência antes, né, Dani? Bom, gente, eu Sim, com vou certeza. deixar as perguntas. Eu Quem só. quiser fazer mais perguntas, pode falar, Dani. Não, depois eu só vou ler uma coisinha no fim lá. Tá, eu vou Podem perguntar, fazer. gente. Eu Tá só bem. queria fazer um comentário. Tá, pode ser? Pode? Duas coisas. Me ouvem bem? Estão me Ouço, ouvindo? Ana. Beijão, Dani, querida. Beijão. Ponte com a Ali. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, que uma é utilidade pública e tem tudo a ver com o que tu trouxesse. A Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, em conjunto com mais um conjunto, né? Junto com outras entidades, eles estão fazendo, gente, atendimento psicoterápico por telefone gratuito. E corroborando que, assim, o lançamento foi para todo mundo. Quem quiser, liga, marca, e aí o psicanalista, o psicoterapeuta liga e faz o atendimento. Só que eles se deram conta que existem 4 categorias que estão gritante. E aí, quando tu traz a ideia dos 24 horas por dia, múltiplos papéis, eles colocaram na categoria gritante pais e filhos. Essa coisa das aulas, do espaço, do disputa território dentro de casa. O que está acontecendo? Alguns pais não estão aguentando, além do clima, né, estão indo para a rua. Estão fazendo a concessão de vamos dar uma volta, eu vou dar uma volta, e as pessoas estão indo para a rua. Então, assim, colocaram isso como uma questão muito grave e de adoecimento mental também, que vai impactar na saúde. Colocaram nas categorias aí os idosos em isolamento total, os profissionais da área da saúde, obviamente, né? E as pessoas, os pacientes com então assim com vírus, né? Então, na verdade, é isso que tu traz, assim, e hoje a gente poder disseminar também esse contato. Eu coloquei ali o bannerzinho com a forma de atender, para que a gente possa, de alguma maneira bem concreta, poder fazer
essa ajuda. E sobre as fases do luto, só compartilhar, a gente tem uma colega jornalista que mora em Arezzo, e ela disse que as pessoas estão, essas fases, elas estão quase que semanais. Conforme foi falando, eu fui identificando. Ela disse que, na semana passada, ela disse que eles estavam naquela de aceitação. Tipo, pararam de reclamar, pararam de bater panela, de cantar, Então, naquela fase, assim, tipo, deixa acontecer. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar para onde, né? Então, assim, isso enquanto movimento coletivo, inclusive. Então, assim, muitas conexões, querida. Obrigada, amei te ouvir. Câmbio e desligo. Amanhã às 17 horas. Queria te dar uma sugestão. Acho que amanhã podia ser um sorteio das máscaras da tua mãe, hein? Pode ser, Gus, pode ser. Eu vou lá buscar hoje na casa dela, então pode ser. Tem várias máscaras fofinhas. Acho que tem tudo a ver as máscaras da dona Dagmar, olha, as melhores. As melhores, né? Pode ser, pode ser. Vou colocar no kit ali, daí a gente depois escolhe a estampa lá, porque a mãe gosta que escolham, né? Então tem que escolher a estampa. Gus, vi que tu estava jogando às 1h30 da manhã, eu estava vendo uma sériezinha do Netflix, né? O Freud, óbvio, não conseguia parar de ver. Hoje termino de ver, faltam só 4. E aí a pessoa, né, disse 4, depois 4, daí termina, né? Termina a primeira temporada. Então eu vou recorrer a ti nas madrugadas aí. Ali, contigo, pode ser? Então amanhã a gente está de volta para o último dia da maratona. A gente já está conversando aqui no paralelo para uma segunda rodada, quem sabe, dependendo do quanto tempo a gente vai ficar nessa prisão domiciliar, como eu tenho chamado carinhosamente, né? Queria trazer uma citação aqui para a gente encerrar o encontro de hoje, que é do Palavra de Criança, que a gente usa bastante esse horário, não sei se todos conhecem, né? A Sheila sim, né? Quem tem mais contato com a gente presencial, a gente já usou bastante. Por conta do que a Dani trouxe na fala dela, desse que eu prefiro chamar de isolamento físico, em vez de isolamento social, né? Porque a gente está conectado socialmente, mas a gente está isolado fisicamente, mas bate uma saudade. Então, a cartinha que eu trouxe aqui para fechar é saudade. É quando a gente sente uma pessoa dentro da gente. Aí, lembra que gosta dessa pessoa e fica querendo dizer isso para ela. Mas, às vezes, ela está longe e a gente só pode dizer em pensamento. Mas a gente diz e ela escuta mesmo assim. Então, estou com muita saudade de vocês. Eu sei que vocês estão escutando. Logo teremos abraços quentinhos novamente. E a gente se vê amanhã. Gratidão, Dani, por ter estado com a gente. Gratidão a todos que escolheram só um spoiler aí. Só um spoiler, né? O Maurício mandou e-mail agora. E já fica aí. Maurício, estou te vendo aqui no teu cantinho. Já fica aí o convite para tu falar, né? Não adianta mais se esconder, depois a gente vai mostrar teus vídeos, cara. Mas coisas que não deram certo na comunicação é um tema massa. Bom, a gente vai ter bastante case aí, pelo menos de reputação. Eu sei que tem vários cases, né? De organizações aí que estão pisando no tomate feio, mas a gente pode trazer. Então, Maurício, te prepara que a gente faz aí uma nova rodada de maratona, tu tá junto. Karina, também te prepara que também tu tá junto para fazer. A Ana também já vai trazer aí o seu olhar, Ana, de como é que está a parte da educação, né? Fica apavorada, Ana. As gurias da Vibro estão lembrando aqui que a Dani tinha uma fala final antes da gente fechar, então, para a Dani. Isso. Também só me colocar à disposição, se alguém precisar ou algum familiar de atendimento de apoio, só contatar comigo, tá? Também eu já estou fazendo vários atendimentos, então só contatar, estou à disposição para a humanidade. E só queria ler um poema que mexe comigo há muito tempo e faz parte do meu trabalho, que é A Travessia, que é do Fernando Pessoa. E eu acho que tem tudo a ver com esse momento. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É tempo de travessia, quer a gente queira ou quer não, e vamos fazer dela a melhor possível. Estou à disposição, gente, de gratidão. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Obrigada aí, gente. Até amanhã. 5 horas a gente espera vocês novamente aí. Beijos para todos. Beijo, gente.